Muitas pessoas equivocadamente acreditam que precisam estar plenamente preparadas para iniciar qualquer empreitada significativa. Cultivam a ilusão de que a verdadeira ação brota de um momento perfeito, de um estado emocional ideal, de uma misteriosa sintonia interna que magicamente os impulsionará para frente. Contudo, essa utópica ocasião jamais se materializa, e enquanto aguardam por um sopro de motivação, a existência prossegue, indiferente à sua inércia. Aqueles que desvendam o cerne do progresso compreendem que o segredo não reside naquilo que se sente, mas sim no que se realiza. A ânsia de agir é dispensável. O que se faz indispensável é a determinação inabalável, pois a ação não é uma mera consequência da motivação. É agudo, ao contrário, a sua principal geradora. Somente quando se atua incessantemente, a cada alvorecer, sem negociações internas ou titubeios, a mente começa a se reconfigurar, o foco se aguça, o caráter se fortalece e o destino, inexoravelmente, se redefine. Se o desejo é uma vida transformadora, não há por que aguardar por maior clareza. Impunha-se a si mesmo a obrigação de agir diariamente, pois o impulso e a energia surgem como resultado do movimento. Quando a iniciativa se torna um hábito, o ânimo se eleva, o ímpeto cresce e a sua visão se torna, invariavelmente, uma realidade tangível. Escolha o movimento, adote a ação, pois cada passo dado hoje representa uma vitória sobre a versão estagnada de si mesmo que existia ontem. Obrigatório impelir-se à ação cotidiana não se configura como uma modalidade de punição, mas sim como uma via genuína de libertação. A verdade, porventura indigesta para muitos, é esta: negligenciar a auto-obrigação é abrir as portas para a autossabotagem. Se não se opta deliberadamente por avançar com intenção, a mente tenderá a arrastá-lo para o pântano da inércia, para o labirinto das distrações, para o conforto ilusório que, no fundo, se revela vazio e desprovido de significado. O indivíduo que se submete à espera por um despertar de ânimo, que anseia pela sensação de motivação, que aguarda o instante perfeito, jamais logrará edificar algo com alicerces sólidos. Sua postura o reduz a um mero escravo de seu próprio estado emocional, e, enquanto sua mente o entretém com justificativas engenhosas e bem elaboradas, sua vida escorre pelas mãos, dia após dia, sem um rumo definido, sem conquistas palpáveis, sem o devido autorrespeito que valida a existência. É imperativo romper esse ciclo de estagnação, compreendendo que a verdadeira mudança nasce da disciplina inegociável, da escolha consciente de superar a resistência interna, transformando a mera intenção em uma série contínua de atos significativos. Tenho colaborado com milhares de indivíduos em diversas partes do globo e, invariavelmente, o padrão observado permanece o mesmo. Aqueles que, de fato, remodelam seu porvir não são, predominantemente, os que detêm o maior talento inato, tampouco os que possuem os mais vastos recursos ou os que iniciaram sua jornada mais precocemente. A verdadeira distinção reside naqueles que, a cada novo amanhecer, se auto-impõem desafios e demandas. São os que se levantam e cumprem aquilo que prometeram a si mesmos, mesmo quando a vontade escasseia, quando o esgotamento físico se faz presente, ou quando seus esforços passam despercebidos aos olhos alheios. São estes que assimilaram uma verdade fundamental. O compromisso autêntico não flutua com o estado de espírito momentâneo. Ele é, em sua essência, uma manifestação de uma decisão inabalável. E tal decisão deve ser revigorada a cada manhã, com a mesma intensidade e urgência de quem sabe que a própria existência depende dela. Pois, de fato, depende. O intrínseco poder de auto-impelir-se à ação reside na sua capacidade transformadora da percepção que se tem de si mesmo. A cada ocasião em que se age, contrariando a própria vontade ou inclinação, um treinamento contínuo da mente é iniciado, ensinando-a a responder à sua determinação e não mais às suas emoções passageiras. Dessa forma, você está sistematicamente desenvolvendo o mais crucial de todos os músculos internos, a autodireção.
E este músculo, uma vez devidamente fortalecido e moldado, transmuta-se em uma força interna inextinguível, capaz de impulsioná-lo adiante, com ou sem motivação aparente, com ou sem suporte externo, com ou sem a gratificação de resultados imediatos. Já não se faz necessário que o mundo conspire a seu favor, pois você já está, irrevocavelmente, a favor de si mesmo. E tal robustez de caráter não pode ser simulada. Ela se manifesta e se irradia, sendo perceptível e respirada em cada uma de suas ações e iniciativas. Para continuar desvendando os segredos da autodisciplina e da construção de um destino extraordinário, convido você a se inscrever em Mentalidade Trace. Contudo, este tipo de força interna não surge por mero acaso ou espontaneidade. É imperativo que se force, sim, force a si mesmo. Pois os padrões de comportamento arraigados e os hábitos antigos não se desativam com uma intenção tênue ou um desejo superficial. Eles são rompidos por meio de decisões firmes, inquebráveis, por uma rotina que não admite negociação, por uma estrutura meticulosamente concebida por você mesmo e que você honra com integridade, mesmo quando cada fibra de seu corpo anseia por desistir. É precisamente nesse ponto que a metamorfose genuína se inicia. Não quando se opta pelo caminho mais fácil e conveniente, mas quando se escolhe o percurso árduo com inabalável convicção. Não quando se está em um estado de inspiração e euforia, mas quando o cansaço se manifesta e ainda assim a ação é empreendida. Tal ação possui um peso e uma ressonância distintas. Ela ecoa profundamente, reconfigurando a sua mente. E a cada repetição desse ato de vontade, você se torna mais robusto, mais perspicaz, mais equilibrado e inabalável. Não se detém à espera de um impulso de ânimo. Rejeite a falácia de que é preciso sentir-se plenamente alinhado para progredir. Avance e a sintonia desejada surgirá. Caminhe e o percurso se desvelará diante de seus passos. Imponha-se a ação e a motivação florescerá, pois a psique humana responde visceralmente ao movimento. Quanto mais se move, mais energia é gerada. Quanto mais se atua, mais confiança é edificada. Quanto mais se cumpre com os próprios compromissos, mais respeito próprio se conquista. E quando o respeito por si mesmo é cultivado, a necessidade de validação ou incentivo externo se dissipa. Resta apenas a imperativa lembrança de quem você realmente é e de quem decidiu tornar-se. Você não está aqui para meramente reagir aos eventos da vida. Sua existência é um convite para criá-la ativamente. E essa criação tem seu gênese na ação. Uma ação diária, inegociável, disciplinada. Não importa se o dia presente se apresenta árduo, nem se o cansaço é avassalador. O que verdadeiramente importa é a escolha de movimentar-se, pois cada vez que o faz, você está esculpindo um futuro que, invariavelmente, lhe será grato. Imponha-se, pois essa imposição é, na verdade, o mais elevado ato de liberdade, já que você não está meramente reagindo, mas sim escolhendo ativamente. E esse poder de escolha é o nascedouro de toda e qualquer transformação. A atitude de se obrigar a agir diariamente transcende a simples prática de disciplina. Ela é uma declaração silenciosa e poderosa de quem você está determinado a ser. E essa resolução é posta à prova, não nas suas meras intenções, mas sim nos seus hábitos cotidianos. Porque a ação diária é o espelho que reflete o seu verdadeiro compromisso. Não se trata do que você verbaliza querer, mas sim do que está disposto a edificar, mesmo que lhe custe esforço, que provoque desconforto, ou que ninguém ao seu redor celebre suas conquistas. A vasta maioria das pessoas vive aprisionada na lacuna entre sua grandiosa visão e suas ações práticas. Elas proclamam o desejo por uma vida extraordinária, mas a cada dia escolhem o caminho fácil, o confortável, o repetitivo, e não percebem que essa sucessão de escolhas, reiteradas incansavelmente, vai minando sua ambição, imperceptivelmente. Uma existência bem-sucedida não é o somatório de momentos de inspiração efêmera. É uma consequência inevitável de ações coerentes e consistentes. E essa consistência não é inata. Ela é, no princípio,
forçada. Para aprofundar-se nesses conceitos e fortalecer sua jornada, sugiro que se junte à nossa comunidade em Mentalidade Trace, onde o compromisso com a excelência é diário. Sim, a consistência é inicialmente forçada, pois você está no processo de desinstalar padrões comportamentais antigos e arraigados. Você está remando contra a correnteza da inércia mental que teima em arrastá-lo de volta ao familiar, ao que já se conhece. Seu corpo está acostumado a se movimentar apenas quando há uma explosão de ânimo ou uma vontade genuína. Mas se você toma a decisão inabalável de agir de qualquer maneira, se opta por cumprir com o prometido mesmo na ausência de motivação, essa força que antes parecia artificial gradualmente se incorpora ao seu ser. E é nesse ponto que tudo se transforma, pois a ação já não é percebida como um esforço árduo, mas sim como uma extensão natural de sua identidade. Eu vivenciei essa metamorfose. Colaborei com empreendedores visionários, líderes influentes, estudantes dedicados e atletas de alta performance, e em todos observei um denominador comum. Aqueles que verdadeiramente progridem são os que elevam o movimento a um padrão, a um hábito inegociável. Eles não se questionam a cada amanhecer se deverão agir. Essa decisão já foi tomada previamente. E essa deliberação, sustentada ao longo do tempo, converte-se em um poderoso sistema de poder pessoal, pois cada dia de ação, mesmo com dúvidas ou desconforto, é uma declaração silenciosa à sua mente. Aqui quem comanda sou eu, e essa afirmação, silenciosamente expressa através de suas ações, edifica uma autoridade interna que nenhum revés pode abalar. Muitas pessoas perscrutam o sistema perfeito, o mentor ideal, a oportunidade mais propícia, contudo, desconsideram o elemento mais vital, a execução. Pois é possível possuir o plano mais brilhante, as ferramentas mais avançadas, a intenção mais nobre, e ainda assim, fracassar fragorosamente se a execução falhar. Por outro lado, pode-se partir do pior dos inícios, com os recursos mais escassos e em ambientes os mais desfavoráveis, e ainda assim alcançar o triunfo se a ação for diária e consistente. A diferença, invariavelmente, não reside no que se possui, mas sim no que se faz com o que se tem. E se a sua decisão for a de agir diariamente, sem desculpas, sem pausas, sem dramas desnecessários, então o universo começará a desdobrar-se a seu favor. Pois a vida responde ao compromisso genuíno, não às intenções meramente declaradas. Não subestime o poder de um único dia. Um solitário dia de ação autêntica possui um valor imensuravelmente superior a semanas de pensamento sem concretude, pois esse dia marca uma ruptura, o início de uma nova narrativa, um novo ciclo. E se essa prática for replicada dia após dia, em breve você testemunhará algo que poucos conhecem: o efeito acumulativo da ação persistente. Presenciará como suas ideias incipientes começam a tomar forma tangível, como seu corpo se transforma, como sua mente adquire ordem e clareza, como sua energia se eleva. Não por um golpe de inspiração repentina, mas por meio da repetição metódica, da escolha diária, do movimento intencionalmente dirigido. Imponha-se a agir, pois é essa a atitude do indivíduo que lidera sua própria existência. Ele não atua quando a tarefa se apresenta fácil, mas sim porque é inegavelmente necessária. Não aguarda a emoção correta para dar o passo, mas a constrói ativamente através de suas ações. Não se adapta ao ritmo imposto pelos outros, mas define o seu próprio. E nesse ritmo, forjado pela ação ininterrupta, emerge algo que já não pode ser detido. O momentum, uma energia poderosa que o impulsiona, que o arrasta para frente, que o conecta visceralmente à sua missão. E essa força, uma vez acesa, torna-se quase impossível de extinguir. Para você que busca essa chama inabalável, convido-o a se inscrever em Mentalidade Trace e a seguir essa jornada de transformação. Assim, observe-se atentamente hoje, questionando-se com a mais brutal honestidade. Estou aguardando por um impulso de ânimo ou estou verdadeiramente disposto a agir de qualquer maneira? E se sua resposta for a segunda opção, você acaba de transpor um limiar crucial.
pois já não está à espera, mas sim escolhendo, decidindo, avançando. E este tipo de indivíduo é o que molda sua própria existência e o que deixa uma marca indelével no mundo. Dia após dia, passo a passo, ação após ação, sem pedir permissão, sem hesitação, sem pausa. O ato de se obrigar a empreender ações diárias não é meramente uma questão de força de vontade. É agudo, na verdade, uma estratégia consciente para esculpir a sua própria identidade. Pois tudo aquilo que se repete de forma consistente se integra ao seu ser. A cada jornada em que se opta por agir, em vez de procrastinar, você está inserindo uma nova versão de si mesmo, mais resoluta, mais límpida, mais confiável, e o que é mais importante, significativamente mais potente. Não importa se hoje o progresso parece ínfimo, nem se o resultado final é modesto. O que importa é que você agiu, que assumiu o controle, que não cedeu à melodia sedutora da complacência que lhe sussurrava. Melhor deixar para amanhã, porque essa voz insidiosa, se não for silenciada pelos seus feitos, acabará por se tornar a sua senhora. E ninguém que se encontra sob o jugo da postergação conseguirá edificar uma vida que realmente valha a pena ser vivida. O seu cérebro aprende através das suas ações, não através dos seus pensamentos. Você pode repetir a si mesmo 1000 vezes que deseja mudar, que vai melhorar, que fará as coisas de maneira diferente, mas se a ação não se materializa, sua mente não assimila a mensagem. Seu inconsciente não se transforma com promessas vazias. Ele é moldado pelo movimento real, por decisões pequenas, mas sustentadas por aquela desconfortável, mas voluntária, sensação que surge ao fazer o que você sabe que precisa ser feito, mesmo quando a vontade é inexistente. Essa ação repetida é o que começa a solidificar o hábito, e o hábito, por sua vez, começa a moldar o seu caráter. E quando o seu caráter se transmuta, o seu destino, inevitavelmente, o segue. O problema reside no fato de que a maioria anseia por resultados sem o desconforto, por mudanças sem esforço, por sucesso sem pressão. No entanto, o preço do crescimento genuíno é invariavelmente o mesmo, o desconforto diário. Para alcançar o patamar que você almeja em seus sonhos, será necessário desapegar-se da versão de si mesmo que persiste em se esconder atrás de desculpas. Será preciso romper com padrões e hábitos que lhe proporcionaram prazeres momentâneos, mas que custaram anos de progresso e estagnação. Você terá de cessar o hábito de pedir permissão para avançar, de negociar com suas fraquezas intrínsecas, de justificar cada atraso em sua jornada. A partir de agora, a frase que ecoará em sua mente será: hoje eu ajo, goste ou não. Ponto final. Tenho sido testemunha ocular de como existências inteiras se transformam, não por um evento grandioso e isolado, mas por uma rotina diária simples, mas poderosa. Uma hora dedicada a uma meta específica, uma decisão inabalável de não adiar, uma ação incômoda realizada todos os dias. Você não precisa realizar tudo em um único dia. Basta que o faça a cada dia. E essa é a compreensão que poucos alcançam. Não se trata de intensidade explosiva, mas de constância inabalável. A intensidade pode empolgá-lo por alguns dias, mas é a constância que o transformará para sempre. E essa constância só nasce quando você já não está agindo por um mero desejo, mas sim por uma identidade já estabelecida. Já não é eu quero fazer, mas sim isso é o que eu faço, para seguir desvendando os segredos da disciplina e da ação consistente. Inscreva-se agora em Mentalidade Trace. Imponha-se a ação, não por odiar a sua realidade presente, mas por honrar a vida extraordinária que você sabe que é capaz de edificar. Porque dentro de você reside uma visão que merece ser integralmente concretizada. Porque você já não está disposto a prosseguir justificando a própria mediocridade. Porque você já compreendeu que ninguém o impulsionará, ninguém o salvará, ninguém construirá o seu caminho por você. Tudo reside e depende da decisão que você tomar hoje. E essa decisão precisa, invariavelmente, refletir-se nas suas ações, não nas suas meras palavras. Pois a ação é o idioma daqueles que encaram o próprio destino
com seriedade inabalável. Cada dia em que você age, mesmo sem a menor vontade, está acumulando poder. Está recuperando porções de si mesmo que havia negligenciado na zona de conforto. Está incessantemente lembrando à sua mente quem verdadeiramente detém o comando. E se você persistir nessa prática por tempo suficiente, tornar-se-á imparável. Não porque tudo se tornará fácil, mas porque você se tornará mais robusto, mais firme, mais determinado. E essa determinação, uma vez afiada pela prática diária e incessante, dilacera qualquer desculpa, dissolve qualquer temor e transpõe qualquer obstáculo. Edifica-se, assim, uma personalidade que conquista, não por emoções voláteis e passageiras, mas por decisões sólidas e inabaláveis, não por promessas efêmeras, mas por ações concretas. E se você escolher movimentar-se a cada dia, sem pausas, sem justificativas, sem permissão, a vida que você idealiza não será um sonho distante, mas sim a sua consequência natural, pois você a concebeu passo a passo, com vontade, com estrutura, com ação real, diária, imparável. Obrigatório impulsionar-se à ação diária também implica aprender a não depender de resultados imediatos para prosseguir. Pois, se você somente age quando vislumbra progresso, está irremediavelmente atrelado ao curto prazo, e uma vida extraordinária não se edifica com recompensas efêmeras, mas com um tipo de fé inquebrantável. A fé no processo. Cada dia em que você cumpre com o prometido, mesmo que nada aparente mudar, você está conquistando terreno, está fincando raízes profundas, está fortalecendo o seu caráter. No entanto, se o seu valor é medido apenas pelos resultados visíveis, você abandonará a jornada precisamente antes da verdadeira transformação, pois os frutos sempre chegam depois. Primeiro vem a semeadura silenciosa, a rotina incômoda, a constância não reconhecida. E é nesse silêncio fértil que a grandeza se forja. O indivíduo que alcança grandes feitos não é aquele obcecado pela velocidade, mas sim que se casa com a direção. Ele compreende que agir a cada dia não é uma opção emocional, mas uma parte inegociável de sua identidade, pois seu compromisso não reside no sucesso rápido, mas na transformação autêntica. E essa transformação exige repetição, estrutura e uma vontade sustentada. A vontade sustentada se manifesta dia após dia, mesmo que o cansaço esteja presente, mesmo que os resultados não sejam imediatamente visáveis, mesmo que o desconforto seja palpável. Isso ocorre porque ele não age em busca de um aplauso externo, mas por um profundo respeito a si mesmo. Ele compreende que o seu destino é moldado naqueles dias em que ninguém o está observando, em que ninguém o está felicitando, em que ninguém o está aguardando. E ainda assim, ele se apresenta, ele age, ele cumpre. E se você está aqui ouvindo esta mensagem, é porque uma parte de si sabe que pode ir além, que já se exauriu de esperar pelo momento ideal, que já não deseja continuar aprisionado em sua própria indecisão. Esse impulso interno que você sente agora não é uma mera casualidade. É o seu futuro clamando para que você desperte, para que não se permita mais um dia de desculpas, de postergação, de negociações mentais. É a hora de se transformar no tipo de indivíduo que faz o que precisa ser feito, independentemente de como se sente. E se você está determinado a dar esse passo crucial, quero que o cele aqui e agora. Inscreva-se em Mentalidade Trace, não por mim, mas por você. Porque cada vídeo que você receber pode ser um poderoso lembrete de que você possui um caminho, uma visão, uma vida a ser construída. E se você realmente deseja reafirmar o seu compromisso, registre-o por escrito nos comentários. Escreva esta frase: eu ajo, mesmo sem ter vontade. Faça com que a sua mente a visualize. Faça com que os seus dedos a transcrevam. Faça com que o seu corpo a sinta. Porque quando as suas palavras se alinham com a sua intenção, algo começa a mover-se profundamente dentro de você. Já não se trata de apenas dizer que fará. Você está fazendo. E é isso que demarca a diferença entre o que sonha e o que edifica. Force-se a agir não por uma pressão externa, mas por uma dignidade intrínseca.
Pois, a cada vez que você age corretamente, sem aguardar por um prêmio, você está sistematicamente treinando sua mente para respeitá-lo. E esse respeito próprio é o substrato da verdadeira confiança. Não aquela confiança vazia que se esvai com os resultados, mas a confiança sólida que emana do conhecimento de que, aconteça o que acontecer, você responderá, você estará presente, você agirá. Esse tipo de indivíduo não necessita de motivação constante, ele possui um propósito inabalável. Não demanda energia infinita, ele tem uma estrutura sólida. Não precisa ser perfeito, ele cultiva a disciplina. E é essa disciplina que o torna verdadeiramente livre. A cada dia em que você opta por agir, mesmo que ninguém o veja, você está construindo uma vida que, sim, será visível. Uma vida que impulsionará respeito, que inspirará, que deixará uma marca indelével. Porque ela não será fruto da sorte nem de um talento inato. Será a consequência direta de uma decisão repetida com coragem inabalável. Hoje eu também faço. Hoje eu não me detenho. Hoje eu cumpro, custe o que custar. Essa é a frase que transforma destinos. Escreva-a, repita-a, viva-a, pois o mundo pertence àqueles que agem quando outros apenas ponderam. E você pode ser um deles, basta que decida e cumpra a cada dia, sem desculpas, sem pausas, sem permissão. Você busca mais conteúdos transformadores como este? Então não hesite. Inscreva-se agora em Mentalidade Trace. Forçar-se a agir diariamente é, no fundo, uma guerra contínua contra a sua versão mais acomodada. Aquela parte de você que anseia por permanecer onde está, que busca incessantemente por distrações, que se convence de que o amanhã trará condições mais favoráveis. Aquela voz suave que parece protegê-lo, mas que, na realidade, o mantém estagnado. E a única maneira de vencê-la não é argumentando ou negociando com ela, mas sim agindo antes mesmo que ela comece a sussurrar. Porque uma vez que o corpo entra em movimento, a mente se silencia. Uma vez que você inicia, a inércia é quebrada. E nesse primeiro passo reside mais poder do que em 100 horas de meticulosa planificação. A maioria das pessoas perde seus dias entre pensamentos, dúvidas e justificativas intermináveis. Hoje não tenho tempo. Hoje estou exausto. Hoje não é o dia ideal. E assim, um dia após o outro, permanecem imóveis. Contudo, o indivíduo que alcança seus objetivos é aquele que age sem desculpas, o que se põe em movimento não porque tudo esteja em perfeita sincronia, mas porque já compreendeu que seu tempo é limitado, que não pode continuar negociando com uma parte de si mesmo que só sabe procrastinar. Esse indivíduo não necessita sentir motivação. Ele possui uma rotina que o arrasta para frente, tem uma estrutura que o obriga a responder. E essa estrutura é a sua liberdade, pois ele já não depende da emoção, mas sim do hábito. E o hábito o protege da autossabotagem. Eu mesmo vivenciei essa realidade. Por anos, adiei decisões cruciais, esperando sentir-me plenamente preparado. E a cada vez que o fazia, minha energia se esvaía, minha visão se enfraquecia, minha confiança se corroía, pois eu sabia que estava falhando comigo mesmo. Não por aquilo que não sabia fazer, mas por aquilo que sabia e ainda assim não executava. Até que compreendi. Se desejo transformar minha vida, preciso agir antes de me sentir pronto. Tenho que treinar-me para movimentar-me quando os outros se detêm. E esse treinamento não é confortável, não é esteticamente agradável, mas é absolutamente necessário. E o que ele me proporcionou foi muito mais do que meros resultados. Deu-me controle, poder, direção. Não se trata de viver em constante exaustão, mas sim de viver despertado, consciente, presente, com a capacidade de reconhecer cada vez que a mente tenta postergar, que isso é uma armadilha disfarçada de lógica, pois o caminho confortável sempre parece razoável, até que se percebe que anos se passaram e você ainda está no mesmo lugar. E isso, para um indivíduo que valoriza a própria existência, é inaceitável. Por isso, obrigar-se não é falta de amor próprio. É a mais elevada forma de respeito, pois você sabe que merece mais e não está disposto a continuar se contentando com menos.
Crie suas próprias regras, defina seu cronograma de ação, decida o que será feito e quando será feito, e cumpra-o sem debates internos. Elimine a necessidade de verificar se você tem vontade, pois você não está aqui para seguir emoções. Está aqui para liderá-las, para instaurar ordem no caos, para usar sua mente como uma ferramenta, não como um juiz implacável. E isso só se alcança se houver estrutura, se houver decisão inabalável, se houver uma clareza diária que lhe diga: é isso que precisa ser feito agora, e eu o farei, independentemente de qualquer outra coisa. E aqui reside a verdade mais poderosa de todas. Cada dia em que você cumpre o que prometeu, está reconstruindo sua confiança, está sarando a relação consigo mesmo, está reescrevendo sua própria história. Porque o indivíduo que age a cada dia, mesmo que ninguém o veja, mesmo que ninguém o compreenda, mesmo que ninguém o aplauda, esse indivíduo se torna invencível, pois ele já não necessita de motivação, necessita de movimento. Já não espera ser salvo, ele já está salvando a si mesmo. Já não sonha com um futuro melhor. Ele o está construindo passo a passo, com decisões firmes, com atos reais, com uma vontade que não se quebra. Essa é a vida que você merece. Mas somente se a reivindicar, somente se decidir que hoje, como em todos os dias vindouros, você agirá. Não por pressão, não por medo, mas porque já decidiu. Porque já não está disposto a deixar o seu destino nas mãos da dúvida. Porque já sabe que, se você não se obrigar, ninguém o fará por você. E isso, essa consciência radical, é o começo da sua transformação definitiva. Para continuar explorando essa jornada de autodomínio, inscreva-se em Mentalidade Trace. Impor-se à ação diariamente também implica eliminar a mentalidade de tudo ou nada, pois essa mentalidade é uma armadilha disfarçada de perfeccionismo. É ela que lhe sussurra: se hoje não podes fazer tudo, é melhor não fazer nada. E assim ela o detém, o paralisa, o convence de que é melhor esperar que tudo esteja perfeitamente alinhado para começar. Mas a realidade é que, se você só agir quando puder fazê-lo de forma perfeita, agirá muito poucas vezes. E é exatamente isso que aniquila o seu progresso. Não é que você não tenha tempo, nem que lhe faltem recursos. É que você está aguardando por condições que jamais se materializarão. E enquanto isso, sua vida permanece estagnada. O indivíduo que alcança grandes feitos não age quando tudo está em perfeita ordem. Ele age com o que tem, a partir de onde está, com a energia disponível, pois compreende que a chave não é fazer com perfeição, mas fazer com realidade. O que edifica o caráter não é a intensidade efêmera, mas sim a continuidade inabalável. É aquele hábito de movimentar-se, mesmo que em passos pequenos, de agir, mesmo que com erros, de avançar, mesmo que o progresso não seja notável. Porque todo movimento consciente nutre o seu poder interno, e esse poder cresce quando você decide cumprir sem condições, quando se transforma em alguém que não necessita do cenário ideal para responder, apenas de uma razão. E se a sua razão for clara, sua ação será inevitável. Eu já afirmei antes, o sucesso não é uma questão de explosões isoladas, mas sim de acumulação persistente. Uma pequena ação somada a outra, e a mais uma, cria um momentum, e esse momentum transforma sua energia, sua percepção, sua identidade. No entanto, se cada vez que você não consegue fazer tudo, decide não fazer nada, você está reforçando o padrão que o mantém débil. Você está ensinando à sua mente que o menor obstáculo é suficiente para detê-lo. E isso é inaceitável se você realmente almeja uma vida diferente. Porque o indivíduo forte não desiste porque as condições não são ideais. Ele se adapta, se ajusta, mas age da mesma forma, e é isso que o distingue dos demais. Esqueça a ideia de agir apenas quando estiver inspirado. Crie um sistema em que o mínimo também conta. Crie um hábito em que não se trata de quanto você faz, mas de não quebrar a corrente. De demonstrar à sua mente que você cumpre, mesmo que seja com o básico, porque quando isso se torna parte de você, o esforço já não é percebido como esforço, mas como uma extensão do seu caráter.
E então, mesmo nos seus piores dias, você continua avançando, mesmo que pouco, mesmo que lento, mas avança. E isso, com o tempo, o leva muito mais longe do que qualquer surto de motivação intensa, mas inconsistente. Essa é a mentalidade. Hoje, mesmo que esteja com 40% da sua capacidade, você entregará esses 40%. Não os esconderá, não os desperdiçará, você os usará. Porque esse ato, por menor que pareça, o sustenta, o protege, o recorda que você já não é o indivíduo que procrastina, que se rende, que espera. Você é o indivíduo que age, mesmo que não seja perfeito, mesmo que não seja muito, mas você age. E isso, com o passar dos dias, transforma-se em uma força interna tão firme que não há mais pausa possível, pois você já não está agindo por vontade, mas sim por identidade. Elimine o tudo ou nada, mude o foco e, em seu lugar, adote a mentalidade do construtor. Hoje, algo se avança. Essa convicção, repetida a cada dia, o tornará mais robusto do que qualquer estratégia, do que qualquer motivação, do que qualquer plano mestre. Porque você será o tipo de indivíduo que não se trai, que não se detém, que não espera permissão, que não negocia com seu propósito. Apenas age dia a dia, passo a passo, lentamente se necessário, mas com firmeza inabalável. E essa firmeza, mesmo que comece com atos pequenos, acabará por construir algo que o mundo não poderá ignorar. Uma vida poderosa, meticulosamente projetada com propósito e completamente sua. Para seguir aprimorando essa construção e desvendando seu potencial, inscreva-se em Mentalidade Trace. Forçar-se a agir diariamente não apenas molda sua disciplina, mas também transforma sua autoestima desde a raiz. Porque a confiança verdadeira não nasce de um pensamento positivo sobre si mesmo, nem da repetição de afirmações diante do espelho. Ela nasce de cumprir o que se promete, de demonstrar a si mesmo, através de fatos concretos, que você pode confiar em sua própria palavra, que é capaz de fazer o que é necessário mesmo quando não há aplausos, quando ninguém o observa, quando tudo dentro de você clama para que pare. Cada dia em que você cumpre o que disse que faria, mesmo que seja algo pequeno, você está reconstruindo uma relação que estava fragilizada com sua palavra. E essa relação tem um valor que supera qualquer técnica de motivação, pois ela é o núcleo de sua força interior. O motivo pelo qual muitos homens duvidam de si mesmos não é por falta de talento, mas porque falharam consigo mesmo tantas vezes que já não acreditam em suas próprias decisões. Eles se dizem que vão mudar, mas não o fazem. Prometem que vão começar, mas procrastinam. E cada uma dessas pequenas traições vai corroendo o seu autorrespeito até que chega um ponto em que nem sequer se levam a sério. Falam de suas metas, mas no fundo sabem que não as cumprirão. E enquanto isso, continuam se perguntando por que não têm confiança. A resposta é simples. A confiança advém da ação coerente, de prometer pouco e cumprir sempre. Se você começar a agir a cada dia, independentemente de como se sente, sua mente começará a vê-lo de forma diferente. Já não como aquele que hesita, já não como aquele que adia, mas como aquele que responde, que avança, que cumpre. E essa percepção interna muda tudo, porque você deixa de precisar de validação externa, deixa de se comparar, deixa de buscar aprovação, pois já não é aquele que precisa ser impulsionado. Você é aquele que se impulsiona sozinho. E quando isso acontece, sua energia muda, sua voz muda, sua presença muda. Você já não está tentando parecer forte. Você está sendo forte desde a raiz, desde o profundo respeito por si mesmo. Eu vi homens que, por anos, se sentiram pequenos, invisíveis, confusos, transformarem-se radicalmente ao se comprometerem com uma única coisa: cumprir um ato de ação diária. Não importa quão grande, não importa quão perfeito, apenas que fosse diário, apenas que a corrente não fosse quebrada. E, ao cabo de semanas, eles começaram a caminhar de forma diferente, a falar de forma diferente, a escolher de forma diferente. Não porque o mundo tivesse mudado, mas porque eles haviam mudado. E isso lhes devolvia o poder que antes entregavam à desculpa, ao medo ou à dúvida.
E aqui está algo que ninguém lhe diz. Agir todos os dias não o torna rígido, torna-o livre. Porque você já não está à mercê de suas emoções, já não está sequestrado por seu estado de ânimo, já não é escravo de suas inseguranças. Você é o dono de sua energia. E esse domínio, esse saber que pode fazer o que é certo, mesmo no pior dia, lhe confere uma paz que o mundo não pode roubar. Porque você já não vive em contradição, vive em coerência. E essa coerência é a raiz de toda fortaleza verdadeira. Então, pergunte a si mesmo com honestidade: realmente quero confiar em mim ou só quero sentir-me bem por um momento? Se o que você deseja é construir uma confiança real, sólida, duradoura, então não a busque na emoção, busque-a na ação. Não a espere como uma recompensa. Construa-a como um hábito, dia após dia, passo a passo, com atos tão simples quanto potentes. Porque cada dia em que você escolhe agir, mesmo quando não o deseja, está dizendo à sua mente: eu cumpro, eu respondo. Eu sou alguém em quem se pode confiar, e essa convicção, uma vez enraizada, o torna imparável, o torna real, o torna grande. Não pelo que você diz, mas pelo que você faz a cada dia, sem falhas. Se você está pronto para essa jornada de autoconfiança inabalável, não deixe de se inscrever em Mentalidade Trace. Forçar-se a agir diariamente também exerce um impacto silencioso, mas profundo. Redefine sua relação com o desconforto. Enquanto a maioria das pessoas se desdobra para evitá-lo, adiando tarefas, fugindo de decisões, evadindo a incomodidade, você decide encará-lo. Você se posiciona com firmeza, olha-o de frente e opta por avançar, pois compreendeu que a dor não é um inimigo. É o preço natural do crescimento. É o sinal inequívoco de que você está saindo da zona de familiaridade. É a consequência inevitável de almejar mais. E você não apenas a aceita, mas a utiliza, transformando-a em impulso, em parte do seu treinamento diário. O indivíduo comum foge da dor. O indivíduo disciplinado a transforma. Enquanto um se queixa, o outro se fortalece. Enquanto um busca consolo, o outro constrói resiliência. E essa resiliência se forja a cada vez que você faz o que não quer fazer. A cada vez que se levanta, mesmo que tenha dormido mal. A cada vez que treina, mesmo que o corpo doa. A cada vez que trabalha, mesmo que a motivação não esteja presente. Nesses momentos, você está desenvolvendo algo mais valioso do que resultados. Está desenvolvendo dureza mental. E essa dureza é o que lhe permitirá sustentar sua jornada quando todos os outros abandonarem. Eu já me encontrei em situações onde tudo me impulsionava a parar. Fadiga, frustração, medo, pressão avassaladora. E aprendi que, nesses instantes, não se trata de ser o mais preparado, nem o mais forte fisicamente. Trata-se de ser o mais determinado. Aquele que já decidiu que, não importa o custo, seguirá adiante. Aquele que já integrou em sua mente que a dor não é um obstáculo, mas uma mensagem. E a mensagem é simples. Você está ultrapassando limites, está crescendo, está fazendo o que os outros não fazem, e por isso, obterá o que os outros não conseguem. Sua resistência à dor emocional e física é treinada da mesma forma que o músculo, com cada repetição, com cada dia em que você opta por não se deter. E quanto mais você a enfrenta com determinação, menor ela se torna, porque você já não a magnifica, já não a interpreta como um sinal de fraqueza. Você a compreende como parte intrínseca do processo. E então, seu limiar de tolerância se eleva, sua mente se purifica, seu caráter se endurece. Você já não precisa que a vida seja fácil. Você se torna mais forte do que as dificuldades. A dor que você sente hoje não é um castigo, é uma construção. E o desconforto que agora você tenta evitar será exatamente o que um dia você contemplará com orgulho e dirá: foi ali que me forjei. Porque a identidade forte, firme e real não nasce na zona de conforto. Nasce na repetição disciplinada de pequenas ações que o incomodam a cada dia. E se você escolher essa incomodidade hoje, estará cultivando uma vida que no futuro o fará livre. Livre do medo, livre da preguiça, livre da culpa,
porque você terá construído uma versão de si mesmo que age não quando é fácil, mas quando é necessário. Imponha-se a continuar, mesmo quando doer, porque é nesse ponto que se revela quem você verdadeiramente é. É nesse momento que se separam aqueles que apenas desejam algo daqueles que estão dispostos a pagar o preço por isso. Ninguém se transforma em sua melhor versão esquivando-se do esforço. Torna-se ao caminhar com ele, ao adentrar o desconforto com o peito erguido, sabendo que do outro lado dessa dor a força, a clareza, a grandeza. Faça de cada dia um treinamento, não apenas físico, mas mental, emocional e espiritual. Treine-se para resistir à dor que o forma, não a que o destrói. Porque se você não escolher a incomodidade que o fortalece, o mundo o lançará na que o quebra. E você não está aqui para ser frágil. Você está aqui para ser firme, para avançar quando os outros recuam, para se manter quando tudo parece desmoronar. Porque você já não se define pela dor que sente, mas pela ação que escolhe dia após dia, mesmo que doa, mesmo que pese, mesmo que ninguém o compreenda. Porque essa é a ação que transforma, a que constrói, a que liberta e a que deixa uma pegada impossível de apagar. Para mais insights sobre como superar a dor e construir resiliência, inscreva-se em Mentalidade Trace. Obrigar-se a tomar ação a cada dia também significa deixar de viver aprisionado pela expectativa de estar sempre motivado. Porque a motivação é uma emoção, e como toda emoção, é inerentemente instável. Ela vem e vai, sobe e desce em ciclos imprevisíveis. E se você basear a sua vida nessa volatilidade, o seu caminho será igualmente inconstante. Em um dia, você avançará com ímpeto e força, e no dia seguinte, se deterá sem compreender o motivo. E esse fluxo e refluxo, com o tempo, destrói a sua visão. Porque nada de grandioso pode ser edificado a partir de bases tão voláteis. O que você realmente precisa não é de motivação constante. O que você necessita é de um sistema que o force a movimentar-se, mesmo quando não sentir absolutamente nada. O indivíduo que progride todos os dias não é o mais entusiasta, mas sim o mais comprometido. Aquele que já decidiu que a sua palavra e os seus compromissos estão acima de qualquer emoção passageira, que a sua rotina é mais importante do que qualquer impulso momentâneo, que a sua direção é mais significativa do que o seu estado de espírito. Porque ele compreendeu. Não está aqui para agir quando lhe é conveniente, mas sim para cumprir o que se propôs. E essa mentalidade, uma vez instalada, torna-se um motor imparável, pois deixa de depender do clima interno. Já não se questiona, hoje me sinto com energia para fazê-lo, mas sim, isso é parte da minha visão. Se a resposta for afirmativa, então se faz. Sem desculpas, sem drama, sem pausas. Eu aprendi isso na pele. Houve dias em que eu não queria continuar, dias em que o cansaço avassalador, a dúvida corrosiva ou o desânimo profundo me assediavam com vozes insistentes. Mas aprendi que essas vozes internas não merecem ter poder se não estiverem alinhadas com a minha visão, que nem toda emoção precisa ser obedecida, que nem todo pensamento merece ser seguido, e que o momento em que você age, apesar de tudo isso, é o momento em que se torna dono de si mesmo. Já não é apenas alguém que reage passivamente, mas sim alguém que decide ativamente. E essa capacidade de decidir, de executar, sem depender do ambiente interno ou externo, é o que separa os grandes daqueles que ficam apenas sonhando. Muitos indivíduos se perguntam: por que não consigo o que quero? E a resposta é geralmente brutalmente simples. Porque não se movem quando não têm vontade, porque só agem em dias bons, e por isso, seus resultados também são passageiros. Porque a constância só nasce de uma decisão inabalável. Eu me movo, aconteça o que acontecer. Essa frase, repetida a cada dia com cada ação, transforma-se em um escudo, em uma força que sustenta, em uma estrutura interna que não se rompe com a emoção, que não se quebra com a fadiga, que não se desmorona com a dúvida. A grandeza não se manifesta em gritos ou alardes. A grandeza não necessita de validação externa. A grandeza é edificada no silêncio.
através de ações repetidas que o mundo não percebe até que, subitamente, as vê em toda a sua magnitude. E então o mundo se questiona como ele conseguiu e você saberá a resposta. Você conseguiu agindo quando não podia, quando não sabia, quando não tinha energia, quando ninguém o apoiava, mas, mesmo assim, você agiu. E isso mudou absolutamente tudo. Portanto, grave isto em sua alma. O indivíduo que age sem depender da motivação, que se impulsiona a si mesmo por respeito e por visão, que cumpre com o que promete, mesmo que não seja aplaudido, esse indivíduo se transforma em uma força que ninguém pode deter. Porque ele não precisa que a vida lhe dê permissão, ele já se deu a si mesmo. Não precisa que o ambiente seja favorável, ele o transforma. Não necessita de validação externa, ele já se validou no fogo do esforço diário. Esse indivíduo pode ser você, não em uma semana, não quando as coisas melhorarem. Hoje, se você decidir que cada dia será uma afirmação silenciosa de sua grandeza, que cada passo será uma mensagem para o mundo. Não me detenho, não me rendo, não me traio. Essa é a assinatura do indivíduo que já compreendeu que o poder não reside no que se sente, mas no que se faz, que o sucesso não é sorte, é repetição, e que a vida que você imagina não é um presente, é uma conquista diária, real, íntima e absolutamente sua. Para continuar desbloqueando seu potencial, não esqueça de se inscrever em Mentalidade Trace.